Obrigada, Flávia. Bom, boa tarde a todos. Começando, então, agradecendo a IABDF, um prazer, é uma honra estar aqui, do lado de todos os meus colegas, e obrigada pela presença de vocês. Para finalizar, fiquei por último, mas tenho um pouco de tempo, então agradeço também de novo todo mundo que cumpriu aí o prazo. Eu tenho um tema super atual também, apesar de bem específico, que é a parte de contraprestação contingente, ele, de uma certa forma, também é um pouco abrangente. E eu fico feliz com esse tema, porque a gente fala muito de ágio, de jurisprudência, do CARF, agora essa parte toda judicial, lógico que é muito relevante. Mas quem atua hoje no dia a dia, né, a 12973 já está aí desde 2014, a gente sabe a dificuldade que a gente enfrenta do que é a realidade dos negócios, dos business e das operações que a gente tem hoje no mercado brasileiro, operações envolvendo ações, não necessariamente só em dinheiro, operações que, para serem viabilizadas, contam, às vezes, com um preço potencial futuro, em muitos casos, né, até em decorrência, às vezes, da crise, nem toda empresa, para fazer uma expansão, contava com dinheiro para fazer as estruturações das operações. Então, o dia a dia hoje das transações que a gente tem aqui no Brasil, elas ensejam uma discussão dessa questão do ágio e dessa discussão contábil num nível de detalhe que a gente, na minha visão, ainda não viveu. Então, a jurisprudência do CARF é super rica, a gente tem um volume muito grande aí para todas as interpretações, o judiciário iniciando, mas nada disso vai cobrir essas coisas atuais de hoje. Então, a gente tem uma leva muito grande ainda dessas discussões que a Lei 12973 trouxe. Acho que trouxe vários benefícios, de uma certa forma diminuiu algumas discussões, mas acho que a gente vai ter muita coisa nova. E um dos pontos, na minha visão, diz respeito justamente, acho que saiu aqui. Não, esse é o da Karen. Esse é o da Karen. É o da Karen que está com seu nome. Eu tenho aqui no... Eu mandei hoje agora. Bom, eu vou começando, de qualquer forma, porque a gente também tem aí pouco tempo. Então, assim, qual que é a grande questão, então, como eu estava colocando, que é importante a gente considerar hoje em dia? Era muito cômodo no passado, quando a gente tinha, nas operações, iria olhar o seguinte: olha, numa transação de compra, o que é preço? Né? Pegava o contrato social, o contrato de compra e venda, olhava lá a cláusula de preço, a gente determinava, está previsto lá um preço fixo de 100, eu vou considerar isso como preço, e um preço potencial, eventualmente, de 20, que a gente praticamente desconsiderava dentro de uma análise do que era preço da aquisição. E que só vinha considerar, talvez, algum preço adicional no momento em que ele ocorresse, como um ajuste de preço, aumentando o investimento, e era assim que a gente lidava numa definição de preço de aquisição de empresas. O IFRS, na verdade, ele tem uma lógica completamente diferente. Né? Na medida em que, hoje, você avalia a situação econômica, as demonstrações olham a situação econômica e financeira daquela entidade, quando você faz uma aquisição e você diz, por exemplo, que você vai pagar 100 de fixo e 20 a depender, por exemplo, do lucro a ser gerado pela empresa adquirida nos próximos 3 anos, né, de acordo com os lucros futuros, há um grau de incerteza, mas a companhia que está fazendo a aquisição como adquirente, ela tem, efetivamente, nos termos da regra contábil, que definir naquele momento a sua melhor expectativa de pagamento por conta daquela compra. Olhando a perspectiva do investidor acionista dessa empresa, ele tem que ter uma visão de que a empresa, ao fazer a aquisição, ela pelo menos está fez uma análise de qual é o efetivo desembolso esperado. Não é assim, se der lucro eu pago, se não der eu não pago. Né? Não, tem que ter uma análise econômica de quanto vale a empresa adquirida.
E essa análise é feita no momento da aquisição. Então, essas contraprestações, que a gente chama de contraprestações contingentes para fins aí contábeis, que podem abarcar esse exemplo mais típico que eu comentei, que é a parte, por exemplo, de vinculada a um lucro futuro da adquirida. A gente poderia, expandindo talvez um pouco mais, abarcar um potencial pagamento futuro a depender da realização de contingências, né? Então, é aquilo que a gente chama de holdback. Em termos de pagamento, a compradora segura um pedaço do preço, dependendo da realização de contingências futuras. Será que isso também não seria um preço contingente, porque ainda tem uma expectativa efetiva do desembolso lá na frente? Então, várias situações nesses negócios e nessas aquisições fazem com que a gente tenha, em todas as operações, normalmente uma parcela importante de preço contingente. E aí a realidade é, o que a gente vai seguir para fins fiscais? A gente vai seguir o que a contabilidade vai registrar e, como eu disse, ela vai registrar a contraprestação no momento da aquisição. E aí, o preço, e aí é o custo de aquisição, que vai determinar, para fins fiscais, toda a discussão que a gente teve aqui, mais-valia, goodwill e etc. Se a gente pegar a terminologia da 12973, a regra diz que eu tenho que desmembrar o custo de aquisição. E aí a pergunta é, o que é custo de aquisição? É o que está no contrato de compra e venda ou é o que a contabilidade vai registrar na largada? Detalhe, a contabilidade depois, uma vez efetivada a contraprestação, ela não registra mais esse ajuste, seja para cima ou para baixo, como preço, como custo de aquisição do investimento. A gente vai ver aqui, se os slides chegarem, isso vai direto para resultado. Então, a única coisa que a gente sabe, na hora que faz a aquisição, é que a gente vai errar aquela melhor expectativa de pagamento. Ela vai ser maior ou vai ser menor. Mas não é mais ajuste de preço, como a gente fazia no passado, aumentava o valor do investimento. Hoje, contabilmente, o valor do investimento não é aumentado e ele não é reduzido quando essas parcelas contingentes se efetivam, né? Então, na definição da lei, ela fala custo de aquisição. E a gente tem, então, esse impasse de considerar ou o contrato de compra e venda ou a contabilidade para fins do desmembramento de tudo que a gente já está falando aqui. Tudo bem, vamos fazer o PPA, colocar lá mais-valia líquida de ativos, vamos fazer o goodwill, ok. Só que se o ponto de partida é o custo de aquisição, todo o resto pode estar errado. O valor do goodwill, que é o final, que é a sobra que a gente fala, se eu começo com 10 ou se eu começo com 20 de custo de aquisição, o goodwill pode ser 10 a mais ou 10 a menos. Em termos da definição e alocação da mais-valia e da sobra. Então, a verdade é que essas questões, eu vejo que elas são pouco discutidas. Quando eu pego, às vezes, um laudo de avaliação e um PPA, e olho lá, qual que é o ponto de partida que foi considerado como custo de aquisição? Tem parcela contingente? Né? Tem valor incerto? Obrigada, gente. Então, como eu disse aqui, né, a 12973 fala isso. E, então, é justamente esse ponto que eu estava, né? Como que eu vou dizer o que é goodwill se eu não sei qual é o ponto de partida? Então, são coisas que, como eu comentei, eu tenho visto pouco sendo discutidas e exploradas quando da realização do próprio PPA. É muito importante fazer uma análise muito mais crítica do que é esse custo de aquisição, porque é isso que a gente tem que desmembrar. Aqui eu já falei um pouquinho, e esse desenho ele me acompanha em várias das apresentações, que é a nossa realidade de hoje, né? A gente tem lá a norma contábil, a gente tem a norma fiscal, a gente tem a contabilidade. Em muitos aspectos, elas não se falam. O mundo ideal é o azulzinho que está ali no meio, né? Provavelmente vai dar muito menos discussão com o fisco se o contábil, se o contrato e se o fiscal tiverem todo mundo alinhado. Mas, sinceramente, hoje, são poucas as situações em que isso acontece. A gente teve vários painéis aqui de discussão de CPC que a gente sabe em que isso efetivamente tem essa dicotomia e essa diferença, né? Aquela nossa realidade de ter uma nota fiscal e ir lá e contabilizar a nota fiscal, não necessariamente mais é verdadeira. Né? Então, o exemplo mais simples que a gente tem de dia a dia, às vezes, na prática, não acontece mais. Então, a gente tem que enfrentar essa discussão nesse aspecto específico da contraprestação contingente. Na legislação, a gente tem também, além de tudo, falando o seguinte,
Na lei não tem nada. Tá na instrução normativa, a gente tem que... A definição de que esse custo de aquisição é o que está na lei comercial. E aí a questão é, o que é lei comercial? Na minha visão particular, a lei comercial nada mais é do que as normas contábeis determinadas. Então, de uma certa forma, se eu tenho registrado uma contraprestação contingente como custo de aquisição, deveria ser aquele valor o ponto de partida para análise do que é o goodwill e mais-valia. Tá? E, além de tudo, aí ele ainda fala, considerando, inclusive, contraprestações contingentes. Ou seja, a própria instrução já admitiu e já reconheceu, já percebeu que a gente tem essa discussão de contraprestação contingente, que é um preço potencial e futuro, ainda não definido no momento da largada, mas que eu posso, como companhia adquirente, vir a desembolsar. Aqui eu mencionei os casos típicos, né, que a gente tem. E aqui um exemplo só para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma companhia que eu estou dizendo que eu vou pagar à vista 130 e tenho um potencial pagamento aí de earn-out, de valor futuro, de acordo com a rentabilidade da adquirida, de 70. Isso no momento da largada. Então, vai sair do meu caixa 100, né? Eu teria lá um investimento de 50. Desculpa, o valor de earn-out é 50, né, que foi estimado ali como potencial. Eu vou ter um ágio de 80, né, que é o 130, mais os 50, que é o earn-out esperado no momento em que a operação é realizada. Quer dizer que eu vou pagar 50? Não necessariamente, é o que eu falei. A única coisa que a gente sabe que vai errar. Pode ser 49, pode ser 52, pode ser 0. Né? A gente só sabe que isso vai ter um erro. E a contabilidade, então, o que ela determina de uma forma... E a gente tem que registrar, então, aquele 50 como um passivo contingente, como um preço potencial a ser pago. Dali em diante, qualquer ajuste, a hora que aqui, efetivamente, vamos dizer que o valor a ser pago é 70, ao invés de 50, eu paguei 20 a mais do que eu esperava. Esse valor vai direto para a despesa. Eu não tenho mais ajuste de preço. Andréia, adianta eu escrever no contrato de compra e venda que o earn-out é ajuste de preço? Pode até escrever, contabilmente não vai adiantar nada. Né? Contabilmente, os 20 vão continuar indo para resultado diretamente, sem passar pelo custo de aquisição do investimento. E aí a pergunta que se faz é, o que eu faço com esse 20? Eu deduzo diretamente, porque hoje, pela 12973, teoricamente, a contabilidade rege. Se ela não regula, e ela não regulou essa diferença, né? Se ela não regulou essa diferença, eu posso deduzir? E se fosse uma receita? E se, por acaso, eu falei que o meu earn-out era 90, registrei, num primeiro momento, um custo de aquisição muito maior, e acabou sendo 70? Eu vou ter que registrar uma receita no resultado. Então, são coisas novas que a gente ainda vai viver, né? E qual vai ser a visão um pouco também da Receita nesse sentido. Do que a gente escuta normalmente nesses assuntos, eles estão tentando, toda a lógica, se a gente pegar todo a normativo e artigos, etc., fazer um racional de que o que prevalece é a contabilidade. Se a 12973 não regular, é uma despesa, é uma receita, para o bem ou para o mal. E aí não dá, desculpa, é minha posição pessoal, mas não dá para ficar dançando conforme a música. Né? Ah, não, eu vou defender, porque o conceito de renda tem respeito, mas assim, e se for uma receita? Então, você vai tributar, não vai tributar? Então, essas discussões são muito difíceis, por quê? Porque algumas horas vão ser boas, outras vão ser ruins. Né? Então, a gente tem que ter alguma coerência também de como a gente aplica essas regras de FRS e a 12973. Então, nessa linha, a despesa poderia, eventualmente, aí ser deduzida, mas a receita, por outro lado, teria que ser tributada. Ah, André, mas aí o meu goodwill é maior? Pode até ser, mas ele tem um prazo de aproveitamento diferente do que a receita a ser reconhecida. Eu até acho que, eventualmente, a receita pode vir um dia e se manifestar e dizer o seguinte, olha, não está previsto lá, mas vamos juntar essas duas coisas. Né? Você não tem nem receita, nem despesa, eu vou trazer isso e você vai ficar livre, vai ter um ágio menor, porque nessa receita não é uma receita efetiva, é uma diferença da precificação inicial que você fez. Mas hoje a gente não tem
nada previsto sobre isso. O que a gente tem? A gente tem esse dispositivo que diz o seguinte, que as contraprestações elas vão gerar efeitos fiscais na medida em que elas ocorrem. Tá? Então, se eu tenho lá uma condição suspensiva, então esse exemplo que eu dou do lucro, ela é suspensiva porque eu preciso esperar a companhia ter lucro para verificar qual o valor da contraprestação. Certo? Quando, então, essa parcela de ágio potencial vai poder ser dedutível ou vai ter alguma alocação lá, eventualmente mais-valia, etc. Quando ela se efetivar, quando efetivamente vier o desembolso. Então, a Receita já percebeu que existe contraprestação contingente. O que falta é um pulo a mais para dizer o seguinte, essa contraprestação não vai bater com o registro original. Então, isso não está na norma. Né? Então, na norma eu tenho, se a condição é suspensiva, que é a maior parte dos casos, eu vou ter que esperar efetivamente ocorrer, ou ser resolutiva, né, que é o próprio conceito aí do CTN, validez do começo. Mas a maior parte dos nossos casos são suspensivas. Tá? Então, essa diferença da contraprestação ainda não apareceu na norma, pelo menos eu não conheço nenhuma disposição a esse respeito, certo? Aqui eu já falei um pouquinho, né? Então, assim, acho que essa é a questão, e eu falei, mais do que a parcela contingente, eu acho que é um exercício para a gente de alertar de que o nosso ponto de partida, esse custo de aquisição, hoje, é um ponto que não é tão simples, e a gente precisa dedicar a ele, talvez, uma análise um pouco mais detalhada do que a gente já vem fazendo. Tá? Por fim, só para dar... Eu tenho agora mais, acho que, poucos minutos, mas um outro exemplo interessante, que tem a ver com essa história do custo de aquisição, às vezes acontece em operações primárias, né? Aquelas operações em que você tem uma aquisição sendo feita por um investidor, por exemplo, aí no meu exemplo, que está entrando nessa empresa adquirida, aportando recursos na adquirida. Eu não tenho uma compra e venda de ações entre vendedor e comprador, mas eu tenho um aumento de capital sendo feito na investida. E nessa situação em que eu tenho aumento de investimento, como que eu faço, às vezes, esses ajustes de preço de contraprestação? Né? Quando eu tenho compra e venda, é o que eu estava falando, ó, se realizar o seu lucro, eu te dou um valor a mais. Só que aqui, como o investidor fez aumento na companhia, normalmente, você faz, às vezes, um ajuste, às vezes, por participação. Fala o seguinte, olha, se por acaso você está achando que seu lucro vai ser maior, eu quero, ao invés de ter comprado 20%, ficar com 25% da companhia. Ficar com um percentual a mais do que, efetivamente, eu tinha adquirido inicialmente. E, às vezes, a gente tem mecanismos, que é bem comum, de bônus de subscrição, que é o direito de comprar novas ações da companhia. E, às vezes, eles são emitidos por valor de R$1. Eu vou lá, compro a companhia por R$1, porque eu já paguei tudo que eu ia pagar. Então, às vezes, também os ajustes de preço não são só com dinheiro. Então, aqui é mais um elemento para colocar para vocês que essas discussões na contabilidade aparecem. Então, assim, será que no preço do que eu já paguei, eu não deveria alocar para esse bônus de subscrição? Porque talvez não seja tudo o preço só da parcela inicial que eu dei. Ou será que esse bônus de subscrição, na verdade, eu posso ter um ganho, porque eu paguei e a companhia, lógico, vale muito mais. Então, são discussões novas que têm a ver com a questão de preço, têm a ver com parcela contingente, e são assuntos novos aí que eu acho que a gente ainda vai enfrentar, e vai ter várias discussões, e eu acho que essas oportunidades que a gente tem aqui são muito ricas, até para a gente exercer essas coisas de uma forma um pouco mais intensa, que eu acho que é importante para todo mundo. Né? É importante para a gente do direito, é importante para as pessoas que os auditores e os assessores contábeis e econômicos que nos ajudam com os laudos. A gente tem que ter uma parceria talvez maior para dar um foco aí para esse assunto, na minha visão, bastante importante. Obrigada, era isso.